Continuando a correção dos exercícios, a gente vai corrigir agora esse exercício aqui, ó. Ele fala isso aqui. Seja f a função de reais em reais definida por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais m, sabendo que f de 3 é igual a 1. Qual o valor de f de 4? Bom, então a gente tem que analisar, né, e tem que tentar entender o que significa o enunciado. Bom, um exercício com enunciado curto, né, mas tem muitos conceitos aí que a gente tem que saber poder resolver esse exercício. O primeiro é que ele fala ali que o f de 3 é igual a 1. Tá vendo aqui, ó? F de 3 é igual a 1. E a função que o enunciado do exercício deu é esta aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais m. Então, se eu calcular o f de 3 nessa função, o que significa calcular o f de 3? É eu tirar onde tem x aqui, ó, nessa função e botar 3. Então, calculando o f de 3, vai ficar f de 3 igual 3 elevado ao quadrado, né? Porque eu vou tirar o x e botar 3. 3 elevado ao quadrado menos 5 vezes 3 mais m. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? O f de 3 é igual a 1. Aí você vai lembrar, vocês devem se lembrar que eu falei que usar, né, f de 3, ou f de x no caso, né, assim, ó, f de x ou y é a mesma coisa. Então aqui, ó, o f de 3 é igual a 1. Como f de 3 é igual a 1, o valor do x é 3 e o valor do y, ó, é 1. Então o y aqui vale 1, ok? É um conceito aí que todo mundo tem que ter bem frisado isso na cabeça, tá? Sempre que tiver uma função, ó, uma função f de x igual a um valor, colocar y aqui, igual a um valor y, você tem que lembrar que é sempre f de x aqui, né? Ó, então é os valores de x e o resultado, né? Ó, o resultado igual tá aqui, ó, o resultado de f de 3 é 1. Esse 1 é o valor do y e o 3 é o valor do x. Tem que ter isso em mente, tá? Tem que ter isso em mente. Aí a gente pega aqui, ó, f de 3 é igual a x ao quadrado menos 5x mais m igual a 1, né, ó, igual a 1, porque o enunciado diz que o f de 3 é 1. Aí a gente calcula, tira os lugares que tem x e bota o 3, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais m igual a 1. 3 ao quadrado é 9, menos 5 vezes 3 é menos 15, copiei o mais m, copiei o 1. Aí eu resolvo, 9 menos 15 dá menos 6, copiei o m, copiei o 1. E aí esse 6 que está aqui negativo, ele passa para o lado de lá positivo. Então ficou m é igual a 1 mais 6, que 1 mais 6 dá 7. Então eu já descobri o valor do m, para mim poder calcular agora o valor de f de 4. A gente fez todo esse esquema aqui para poder descobrir o valor do m, né? Ó, o exercício deu já o valor da função aqui, nesta função aqui no ponto 3, ele disse que vale 1. A gente jogou aqui e substituiu para descobrir o valor do m. Agora a gente calcula o f de 4, que é o que o exercício pediu. Ó, a função que a gente tinha era essa, x² menos 5x mais m. Aí eu descobri aqui que o m vale 7, então eu substituo o m por 7. E agora, como eu quero calcular o f de 4, tiro o x e ponho 4. Então ficou 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais o m, ó, que eu descobri que é 7. Ok? Resolvendo a conta agora, né, ó, fazendo 4 ao quadrado dá 16, menos 5 vezes 4 dá menos 20 e copiei o mais 7. Aí eu fiz essa parte aqui, ó, 16 menos 20 deu menos 4, copiei o 7. Menos 4 mais 7 dá 3. Então, o meu f de 4 é 3. Beleza? O próximo exercício aqui, ó, ele fala, um exercício bem legal, bem interessante também, ó. Ele fala assim, o volume, deixa a câmera focar, o volume V de um cilindro é dado pela fórmula V, né, de volume, igual a πr vezes a altura, né?
π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Em que o π é uma constante, r é o raio da base e h é a altura do cilindro. Escreva a função que expressa o volume V de um cilindro de altura 3 diâmetro, em função do raio R. Qual é o volume desse cilindro quando o diâmetro da base for 4? Bom, então a gente vai usar a fórmula, né, que o enunciado do exercício nos deu. O enunciado disse, ó, que o volume é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura, né? E aí ele quer saber o volume desse cilindro quando o diâmetro da base for 4. Então, ó, eu vou substituir aqui o valor da altura por 3, né, ó. O valor do meu H ali, eu coloquei ele aqui na frente, ó. Tá vendo? Como é tudo uma multiplicação, não importa a ordem, né? Se você multiplicar, se você colocar 3πr ao quadrado ou πr ao quadrado, 3 dá no mesmo, tá? Então eu botei o 3 aqui na frente, aí ficou 3 vezes o π vezes o raio elevado ao quadrado. Aí nesse exercício tem um conceito que você tem que lembrar, né? Tem que lembrar. Aqui no enunciado, ele fala que o diâmetro da base, né, ó, quando o diâmetro da base for 4 diâmetro. Então, ó, você tem que lembrar, né, eu desenhei aqui uma circunferência, né, que é como se fosse a tampa, né, do cilindro. Não sei se vocês sabem como é que é um cilindro. Deixa eu pegar aqui a caneta para mim desenhar male-male aqui um cilindro, né? Porque às vezes a pessoa aí não lembra, ó, um cilindro é mais ou menos isso aqui, tá? Aí, ó, eu desenhei aqui a circunferência como se fosse a boca aqui do cilindro. Aí, a circunferência, né, você traça, bota um ponto no meio dela. Do meio até esta borda aqui é o raio, tá vendo? É o que a gente chama de raio. Essa medida que vem do centro até aqui. E o diâmetro é tudo. Você pega você acha ou pega o meio da circunferência, né? Vai de uma extremidade, né, ó, de uma borda até a outra borda, passando pelo centro da circunferência. Esse é o diâmetro, certo? E aí ele fala que o diâmetro é 4, né, ó, aqui no enunciado do exercício. Só que aqui ele pede o raio, ó. Então, como o diâmetro é 4, a metade do diâmetro, que é o raio, vai ser 2, né, ó? A gente obtém o raio de uma circunferência fazendo isso aqui. O diâmetro dividido por 2, né? Porque você pega o valor do diâmetro, que é o todo, divide por 2, que está dividido na metade, né? Que é justamente o raio aqui. Então aqui vai ficar, ó, 2, tá? No lugar do raio. Por isso que o raio é 2 e o quadrado é da própria fórmula. Tá entendendo bem, né? O raio é 2, porque a medida do diâmetro aqui vale 4 e o raio é a metade disso. Por isso que é 2. E esse quadrado aqui vem da própria fórmula, né? Ó, vem da própria fórmula. Então, fazendo 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui é uma multiplicação, né? Aí eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 4, 12. E o π eu não preciso substituir por 3,14 não, porque o enunciado não deu nada disso. Então eu posso deixar. Então, ó, o volume desse cilindro, né, quando o diâmetro da base é 2, quando o diâmetro da base for 4, desculpa, né, aí o raio vai ser 2, então ele vai ser 12 π diâmetros cúbicos, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que todos esses exercícios, às vezes eles voltam, né, em alguns conceitos que você tem que ter bem frisado aí, tá? Porque se você não tem frisado esses conceitos, né, do que são as coisas, né, como que é diâmetro, o que é raio, você fica meio perdido, tá? Então a gente tem que saber aí tratar, né, tem que lembrar de todos os conceitos aí para conseguir resolver alguns tipos de exercícios, ok? Então é isso aí. Até mais.